Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal do professor Jair, dessa vez falando um pouquinho sobre a configuração geopolítica do mundo nesse final de 2023. A pedido de alguns ex-alunos que me encontraram e perguntaram a esse respeito. Na verdade, o ano passado, quando eu dava aula na Escola Estadual Alberto Salotti, alguns alunos perguntaram, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, se isso poderia virar uma terceira guerra mundial. Eu disse que era possível, sim, afinal de contas, tudo é possível, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro aí da história, mas dependeria de uma série de outros fatores, né? E alguns fatores complicadores da situação foram acontecendo ao longo desse tempo, né? Em 2023, 2024 vai ser marcante também. E dependendo de como a coisa andar, isso pode gerar uma guerra mundial, sim, tá? A gente torce sempre para que não, né? Mas tudo é possível. Na verdade, assim, se a gente for pensar o que seria uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, a gente deve se lembrar das referências que nós temos anteriormente, né? De Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente pega aqui a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes quando a gente estuda esse assunto, é muito comum você encontrar em alguns livros de história ou até alguns professores falarem que a Segunda Guerra Mundial começa quando Hitler faz um pacto com a União Soviética, né, o Stalin, um socialista, para dividirem a Polônia. Então, quando a União Soviética e a Alemanha invadem a Polônia, na verdade, quando a Alemanha invade a Polônia, em 1939, é que teria início a Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos, porque se você analisar bem, já alguns anos antes já vinha acontecendo a guerra na Ásia. Então, o Japão, desde 1931, mais ou menos ali, 32, já estava em ação, invadiu a Coreia, invadiu a China e vinha ampliando. E o foco do Japão era dominar aquele território continental ali da Ásia, e dominar as ilhas ali naquela região do Pacífico, né? Tanto Filipinas quanto outras ilhas ali na Oceania, e nesse sentido eles batiam de frente com os Estados Unidos. Então já havia um atrito e uma possibilidade de guerra entre Japão e Estados Unidos, e já havia a guerra de fato dos japoneses invadindo e ocupando Coreia, China e as regiões vizinhas ali. Então essa guerra já estava acontecendo. Só que era uma guerra localizada na Ásia, não era uma guerra europeia ou uma guerra mundial. Quando acontece ali a expansão nazista, que eles ocupam ali a região da Renânia, que eles ocupam a Áustria, que eles ocupam parte da Tchecoslováquia e finalmente ocupam a Polônia, na verdade assim que começaria essa guerra europeia. Porém, mesmo antes disso, já estavam acontecendo conflitos ali. Basta a gente lembrar da Guerra Civil Espanhola, na década de 30, ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que é sempre colocada como uma espécie de um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Você tinha de um lado os republicanos, né, apoiados pela esquerda internacional, apoiados ali pela União Soviética, por exemplo, e você tinha os nacionalistas apoiados ali pela Alemanha nazista, pela Itália fascista. É fato que tanto França quanto a Alemanha, quanto a União Soviética, quanto a Itália participaram do conflito emprestando armas ou mandando ajuda, soldados ou treinamento ou algo parecido. E muito parecido com o que a gente vê nos dias de hoje com a questão da Ucrânia ou mesmo com a questão de Israel. Então, muitas vezes, quando um país está em guerra com outro, não é apenas aquele país, mas tem uma rede de apoiadores. Então, todo país, quando vai fazer guerra contra outro, ele sempre procura se cercar de aliados ali para que ele consiga ter algum tipo de apoio. E os países mais frágeis, eles também buscam esse apoio, essa rede de alianças para tentar se defender. É dessa maneira que muitos países veem os Estados Unidos como um protetor, né? Afinal de contas, os Estados Unidos, por ser a maior potência mundial, tanto militar quanto economicamente, e ser um país de liberdades, né? Um país baseado na democracia, na ideia de liberdade, muitos desses países que se sentem ameaçados por governos ditatoriais buscam esse refúgio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem um anti-americanismo já de longa data,
né? Já desde muitas décadas que a gente aprende na escola a odiar os Estados Unidos, né? A gente aprende na cultura a odiar os Estados Unidos. A esquerda brasileira em geral odeia os Estados Unidos, mas faz enxoval em Nova York, né? Então, mas é relativamente comum aí esse ataque aos Estados Unidos. Tanto é que tem até uma discussão que nos anos 60, quando foram descobertos documentos, né, no serviço secreto da Tchecoslováquia comunista, que tratava ali da possibilidade do Brasil se tornar um país socialista ou não, na década de 60, naquele contexto do golpe militar. E eles diziam ali que um caminho para uma tomada de poder, um golpe de Estado socialista que implantasse ali o socialismo em busca do comunismo no Brasil seria justamente explorar esse anti-americanismo, que continua forte em alguns setores, principalmente setores da esquerda, né? Basta a gente ver a reação dos políticos, dos militantes de esquerda aos eventos ali em Israel, né? Ou sempre quando tem alguma ação dos Estados Unidos, como eles se colocam ali contra os Estados Unidos, né? De qualquer maneira, todos os países em guerra, eles buscam fazer esse acordo de alianças. Na Segunda Guerra Mundial não foi diferente, então a Inglaterra e a França tiveram muito apoio dos Estados Unidos e de certa maneira isso segurou a Inglaterra por muito tempo, e é justamente por isso que a Alemanha nazista ela tentava de todas as maneiras ali bloquear, mas ela não atacava diretamente os Estados Unidos porque sabia do poderio que tinha os norte-americanos naquela época, e pegar um rival com uma força tão grande seria muito ruim naquele momento da guerra. Só que o Japão ultrapassou ali a barreira e atacou antes, e aí a guerra começou e explodiu tudo ali, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a guerra só se tornou mundial porque havia ali conflitos em todos os continentes, né? Existiam partes dos continentes todos envolvidos, mas inicialmente era uma guerra basicamente europeia. Você tinha colônias dos europeus na América, né, o próprio Canadá ali ligado à Inglaterra, mas você tinha também na África e na Ásia, na Oceania também. Mas quando Estados Unidos entra na guerra, depois entra Brasil, depois entra México, mas outros países vão entrar também. Mas quando entram essas grandes potências mundiais, aí sim a guerra se torna mundial. E o que a gente está vendo hoje é justamente um conflito que pode escalar para isso, né? Então, eu cheguei a gravar no ano passado um vídeo a respeito da guerra da Ucrânia, o ponto de vista dos ucranianos, o ponto de vista dos russos. O Vladimir Putin, da Rússia, ele afirma que, na verdade, a Ucrânia estava ameaçando a Rússia por causa do desejo da Ucrânia de entrar para a OTAN, né, e entrar para a União Europeia. Na verdade, se a gente se lembrar de novo da Segunda Guerra Mundial, a gente vai verificar que a União Soviética ela invade os países do leste europeu para expulsar os nazistas, só que ela ocupa esses territórios que acabam sendo como se fossem colônias da União Soviética, né? Ninguém fala nos livros de história que eram colônias porque sabe como é que é. A União Soviética era socialista, boa parte dos professores de história são socialistas, então sempre tem aquela passadinha de pano ali, mas o fato era que realmente aqueles países do leste europeu, eles saíram de uma ditadura, que era uma ditadura nacional socialista, né, nazista, para uma ditadura internacional socialista, né, que era a ditadura lá da União Soviética. E o fato é que depois da queda do Muro de Berlim, nos anos 90, depois que esses países foram abandonando esse socialismo que não funcionou, muitos desses países continuaram sob a influência da Rússia, e outros procuravam se afastar ao máximo. A Rússia sempre viu como interessante manter aí esses países dentro do seu eixo de influência, porque afinal de contas é uma barreira territorial contra a Europa. Então sempre houve esse receio da Rússia de que a Europa se voltasse contra ela. Isso já aconteceu na época do Napoleão, isso já aconteceu na época do Hitler e poderia voltar a acontecer em outros momentos. Então, estrategicamente para a Rússia,
Seria interessante a gente ter, eles terem ali, né, essa barreira de terra, Ucrânia, os países bálticos, a Polônia, porque é o meio do caminho ali da Europa para a Rússia. E se a gente pensar ali na Segunda Guerra Mundial, o maior número de mortos na Segunda Guerra Mundial foi justamente nesse trecho entre Europa Central e a União Soviética, a Rússia. Então, de alguma maneira, havia esse interesse, sempre houve esse interesse da Rússia se cercar de aliados, nesse caso. Só que, do ponto de vista dos países, eles saíram de uma ditadura nacional socialista, foram para uma ditadura internacional socialista. Né? Saíram do nazismo, foram para o socialismo, o comunismo ali da União Soviética. Eles queriam se afastar desse tipo de coisa, eles queriam ser dono do seu próprio nariz. Então, por isso, os países bálticos vão correr ali para tentar entrar na União Europeia, várias nações ali também do leste europeu vão buscar isso, a Polônia, e também a OTAN, fazer parte da OTAN. Para quem não se lembra, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, né, em inglês, que seria o contrário, na verdade é uma aliança de defesa, não é uma aliança militar de ataque. Essa aliança de defesa, ela surgiu justamente naquele contexto de Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética tinha interesse de expandir o socialismo, porque a ideia de todo socialista é justamente que o mundo seja todo socialista, né, para a construção aí dessa sociedade socialista que no futuro virá... se tornará uma sociedade comunista. Então, quando você ouve alguém falar assim, fulano é comunista, na verdade é porque aquela pessoa ela quer construir uma sociedade que visa o comunismo, certo? Então não está errado nesse sentido. É muito comum as pessoas associarem, falarem assim, porque a União Soviética era um regime comunista, ou era um socialismo de Estado. O fato é o seguinte, o comunismo nunca existiu, mas o comunismo, a ideia é que se construa o comunismo. O comunismo seria a etapa final desse processo, segundo o pensamento socialista. Então eles precisam sair do capitalismo, construir uma sociedade socialista e a partir daí, quando o Estado deixasse de ter importância, né, ou necessidade, eles poderiam ter uma sociedade onde as propriedades seriam comunais, onde tudo seria de todos e assim por diante. Seria a sociedade comunista sem Estado, sem exploração e nada. E eles partem da ideia de que isso seria possível porque as pessoas seriam conscientizadas, eles partem da ideia. Todo pensador socialista, né, ele se baseia na ideia de que o ser humano, na sua essência, ele é bom. Aquela herança lá do Rousseau, né, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. Então, eles acreditam que transformando a sociedade, que no caso, aí, segundo Marx, seria a sociedade capitalista, que acaba fazendo com que as pessoas sejam más, cruéis e só pensem nelas, etc., egoístas e tal. Então, ele acredita que mudando a sociedade, mudando a cultura, você muda as pessoas, né? Você muda ali o comportamento das pessoas. Então, se você fizer uma sociedade onde o dinheiro não é o mais importante, você teria então uma sociedade perfeita, onde todo mundo se respeitaria e não haveria necessidade de Estado, todo mundo contribuiria com todo mundo e todo mundo viveria feliz para sempre. Isso nunca deu certo quando foi tentado, né? E quando as pessoas se rebelavam contra esse tipo de coisa, elas eram presas, eram torturadas, eram mortas e tal. Por isso que todo regime socialista, quando é implantado, acaba virando uma ditadura, porque eles vão perseguir as pessoas que são contra aquele sonho perfeito de sociedade perfeita deles. Seria mais fácil eles entenderem que a natureza humana não segue essa regrinha que o Karl Marx pensou, né, de que as pessoas elas seguem aquilo que está na sociedade e tal, né? Elas seriam manipuladas pelo sistema capitalista e etc. Porque o indivíduo ele tem, cada indivíduo ele pensa de forma diferente, cada indivíduo ele age de forma diferente e ele muda o tempo todo, né? Então, na medida em que você vai vivendo e conhecendo coisas, conhecendo pessoas, você vai mudando também a sua visão de mundo, você vai alterando determinados valores, né? Coisas que são positivas para você hoje, no futuro já não são mais, e assim é a continuidade da vida. Mas para o socialista não, se você muda o capitalismo, você acaba com tudo, com todas essas coisas que afetam, né,
o caminho do ser humano, e aí você poderia sim construir uma sociedade perfeita, socialista. Então, esse era o contexto da Guerra Fria que fez com que surgisse a OTAN, né, para proteger os países da Europa Ocidental, que não queriam o socialismo, não queriam esse caminho para o comunismo. Então era uma aliança de defesa, do tipo assim, se você atacar um dos nossos membros, a gente revida. Nunca foi uma aliança de ataque, tá? O fato é que teve ali conflitos na Bósnia, na Sérvia, na antiga Iugoslávia, que a OTAN participou, né? Porém, e aí muita gente questiona, né, que a OTAN naquela época agiu como uma aliança de ataque, certo? Mas ali é um contexto complicado que vale a pena até um segundo vídeo para a gente relatar. O fato é o seguinte: é possível que a OTAN quisesse a Ucrânia justamente para ameaçar a Rússia? Sim, é possível, né? Mesmo sendo uma aliança de defesa, sim, é perfeitamente possível, tá? Mas não é certeza de alguma maneira que isso poderia acontecer. O fato é que essa ameaça que a Rússia sentiria aí da Ucrânia entrar na OTAN, pelo fato de estar próximo da Rússia, não quer dizer muita coisa, porque afinal de contas os países bálticos já fazem parte, né? Lituânia, Letônia, Estônia já fazem parte e estão mais próximos ali, inclusive de Moscou, né? Então, se a OTAN quisesse realmente atacar a Rússia, ela teria ali essa borda ali dos países bálticos que poderia chegar mais próximo da Rússia, né? Então essa situação não se sustenta. O Putin ele chegou a colocar também a questão de que a Rússia ela nasceu ali naquele território da Ucrânia, né? Na região de Kiev ali. Então o Império Russo surge ali, depois ao longo de séculos é que eles vão se separando, né? A Ucrânia vai ganhando uma vida independente. O fato é o seguinte: a Rússia usou isso como justificativa e antes da invasão da Ucrânia, a Rússia ela procurava sempre interferir na política ali, como interfere na Bielorrússia e em outros países também. A Bielorrússia é praticamente uma colônia da Rússia nos dias de hoje, e a Ucrânia tinha essa característica também, mas a população lá votou num candidato que não era pró-Rússia, né? Houve a invasão da Crimeia em 2014, houve invasão de territórios da Ucrânia pelos russos também em 2014, Donetsk, Luhansk, Kherson e aquela região ali mais próxima da Rússia. E quando entrou o Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia, a Rússia calculou que seria o momento propício para uma ocupação da Ucrânia. Eles já ocupavam aquela região do leste da Ucrânia, ocupavam a Crimeia, e não houve grande reação do mundo, não houve grande reação tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Então eles calcularam que seria possível fazer uma invasão e ocupar a Ucrânia como um todo, né? Tirando o Volodymyr Zelensky. Acreditavam que Zelensky, por ser não ser um político de carreira, né, por ser um ator, um comediante, ele não teria força o bastante, nem popularidade o bastante para liderar a Ucrânia contra essa invasão russa. O fato é que essas informações se mostraram infundadas. O Zelensky não fugiu da Ucrânia, muito pelo contrário, ele conseguiu arregimentar apoio dos Estados Unidos e da Europa e de uma série de outros países do mundo contra essa invasão da Rússia, com um argumento bem interessante, que faz todo sentido. Se deixassem a Ucrânia cair, próximo seria a Moldávia, próximo seria a Polônia, seria a Eslováquia e todos esses países ali, né? Porque a Rússia não iria parar nesses países. Isso seria uma ameaça muito mais séria para a Europa. A guerra ela vem se arrastando desde o ano passado, ficou estável ali essa disputa de território, só que ao longo desse ano a Ucrânia vem retomando cada vez mais espaço. A Rússia está perdendo muito dinheiro, está perdendo muitos soldados, muito material bélico ali nesse conflito, e aí acendeu a luz vermelha ali para a Rússia, né? Tem algo que eles precisam fazer
para evitar essa derrota. É nesse contexto que a gente começa a observar o que se passa ali no mundo, né? Então você tem não apenas esse conflito, mas você tem a ameaça da China de ocupar Taiwan já há algum tempo, e a China e a Rússia, elas são aliadas. A China, ela não quis entrar diretamente nesse conflito, ela de alguma maneira censurou ali a Rússia, né? Mas a China tem interesses nisso, então de alguma maneira, se desse certo essa ocupação da Ucrânia pela Rússia, a gente poderia prever que o próximo passo seria a China ocupar Taiwan. Os Estados Unidos têm um acordo de defesa com relação a Taiwan. Para quem não se lembra, né, quando houve a Revolução Socialista na China, as pessoas que não queriam socialismo fugiram, algumas pessoas que puderam fugir, né, claro, fugiram para Taiwan e estabeleceram um regime capitalista ali. No contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos então se colocam como protetores, aliados ali de Taiwan. E Taiwan tem uma importância muito grande, não só do ponto de vista militar ali, mas também econômica, né? Porque é o maior produtor de chips do mundo, né? Chips para todo tipo de componentes eletrônicos que a gente tem por aí, de aparelhos eletrônicos. E a China tem interesse de retomar Taiwan e vem fazendo uma série de exercícios militares já há muito tempo ali ao redor de Taiwan. Tomar Taiwan não é apenas não seria apenas a ação ali chinesa naquele momento, né? Eles poderiam ampliar essa ocupação ou essa tentativa de ampliação, né, por toda a região ali do Mar do Sul da China. Isso acaba incomodando a Austrália, acaba incomodando a Indonésia, acaba incomodando Filipinas, que se veem ameaçadas ali pela China. Fora que a China tem todo um projeto ali da nova Rota da Seda, passando por vários países ali da Ásia, da África, inclusive da América, né? De expansão do território, de expansão da economia deles. De alguma maneira, esse crescimento econômico da China, que já vem dando sinais aí de desaceleração já há algum tempo, com falência ali, principalmente de construtoras, mas de alguma maneira esse crescimento econômico da China mostra para eles que talvez o caminho seja não a guerra, mas talvez o caminho seja justamente eles conseguirem esse avanço através da economia. Afinal de contas, eles se tornaram a segunda maior potência do mundo, do ponto de vista econômico, em situações de paz. Então eles vêm com um certo cuidado aí, essa proximidade com a Rússia e essa invasão da Ucrânia. Só que não apenas a China é aliada da Rússia, a Rússia conseguiu o apoio grande da Coreia do Norte, né, que não é um player aí muito importante no mundo, né, mas é um país que desenvolveu armas atômicas, que tem uma cultura militar bem desenvolvida, justamente por também ser um governo socialista, uma ditadura socialista, né? Não apenas a Coreia do Norte, mas o Irã conseguiu também. O Irã tem rivalidades históricas com os Estados Unidos. O Irã é uma teocracia, é um governo baseado na religião islâmica, onde existem eleições, mas só podem concorrer quem são ligados ali a esse grupo religioso. Tem que passar pelo crivo ali dos ayatollahs, né, dos chefes religiosos e tal. E o Irã tem uma rivalidade já de longa data, não apenas com os Estados Unidos, como com Israel também. E aí que a gente vê esse contexto de guerra Israel e Hamas, porque o conflito sempre existiu ali naquela região do Oriente Médio há décadas, porém estava relativamente calma ali. Então, de uma hora para outra ali, a gente, nesse contexto de Ucrânia tomando espaço da Rússia, a Rússia perdendo território, aí você tem o Irã ali aliado com a Rússia. Grande parte dos drones usados na guerra da Ucrânia vem do Irã, são de fabricação iraniana. Então, o Irã é um país que está apoiando a Rússia, militarmente inclusive, e aí o Irã apoia também na Palestina o Hamas, que é um grupo terrorista que ganhou as eleições lá na faixa de Gaza e governa lá de maneira ditatorial, digamos assim, porque
falta de direitos ali, de liberdades ali da população, né, é bastante clara. E é um governo populista ali, eles distribuem alimentos, eles fazem uma série de programas sociais e, de alguma maneira, por essa razão, eles têm o apoio de muitos movimentos socialistas no mundo inteiro. A gente viu aqui no Brasil a reação de uma série de grupos, de partidos políticos, de políticos de esquerda defendendo o Hamas. O próprio presidente Lula, ele demorou muito para dar alguma declaração condenando o Hamas, e que pese que ele tinha passado por uma cirurgia, porém condenar o Hamas e a atrocidade que o Hamas fez no dia 7, invadindo ali o território de Israel, estuprando, matando e sequestrando pessoas, não houve uma reação de cara ali, né? Agora houve do pessoal de esquerda, mas houve uma reação depois, quando Israel revidou, e está revidando, né? Aí tem toda uma reação em cima disso. Não é por acaso, eles compactuam ali de uma série de ideias, né? O fato é o seguinte, o Hamas, assim como o Hezbollah, que é um grupo terrorista também, que atua no sul do Líbano, norte de Israel, eles têm apoio do Irã. E o governo de Israel, ele sabe que boa parte do armamento, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, vem do Irã. Tanto é que nesses dias de guerra, Israel chegou a atacar aeroportos da Síria, que não está no conflito, mas que estavam para receber aviões do Irã, né, com possivelmente armamentos ou militares, e aí esses aviões tiveram que voltar para o Irã. Então, assim, você tem, de alguma maneira, o Irã ajudando a fomentar esse conflito com Israel, e isso para a Rússia é interessante, porque, afinal de contas, é mais um foco de atrito, e você vai ter a atenção dos Estados Unidos dividida aí. Isso significa que todo esse processo é um plano maligno da Rússia? Não dá para a gente afirmar isso com certeza, mas você tem as peças ali sendo jogadas. Então é perfeitamente possível a gente supor que quanto mais conflitos mundiais existirem contra aliados dos Estados Unidos, você vai pulverizar essa ajuda econômica e militar dos Estados Unidos. Então, nesse exato momento, o que está acontecendo é que a ajuda financeira para a guerra da Ucrânia já se dividiu em duas, né? Inclusive com Israel. O melhor dos mundos para a Rússia seria, por exemplo, uma invasão chinesa a Taiwan, porque, afinal de contas, abriria um terceiro foco de ajuda dos Estados Unidos para Taiwan, para Israel, para a Ucrânia, e, obviamente, né, já você vai pulverizando cada vez mais essa força norte-americana para apoiar esses países. Você tem ali esse eixo Rússia, Irã e China crescendo, ganhando força, né? O fato de atacarem Israel tem a ver também com os recentes acordos de paz, né? Israel já tinha firmado acordos ali com o Egito, com Bahrein, com Emirados Árabes, estava costurando um acordo com a Arábia Saudita, porque esses acordos são importantes, porque, afinal de contas, vários desses países árabes eles são contra a existência do Estado de Israel, né? Então, o que se questiona, o que vários desses grupos questionam, né, e o próprio Hamas questiona, é a própria existência de Estado de Israel, tanto para o Irã, quanto para o Hamas, quanto para o Hezbollah. Israel não deveria existir. Então, a luta de Israel é pela sobrevivência, né, nesse contexto aí de conflito no Oriente Médio. Então, assim, de alguma maneira, essa guerra meio que sepultou esse acordo, ou pelo menos congelou esse acordo de paz ali com a Arábia Saudita, esse reconhecimento do governo da Arábia Saudita, que, afinal de contas, a ideia é justamente dar ênfase ao ataque de Israel à faixa de Gaza e toda a destruição que está acontecendo lá. E tem tido retorno, né? Então, assim, tem muita gente ao redor do mundo apoiando a causa do Hamas, alegando que eles que estão apoiando a Palestina. Na verdade, os palestinos eles são reféns, né, desse grupo Hamas, nesse conflito todo. Eles são grandes vítimas dessa história toda. Em que pese que mais da metade da população da Palestina apoia o Hamas, né? Então,
é uma coisa bem complicada ali. Então, se você analisar o xadrez ali da geopolítica, você pode até voltar um pouquinho no tempo e verificar os golpes de Estado que ocorreram ali naqueles países ao sul do Saara, que são países que tiveram uma colonização da França, né? Eram parceiros econômicos da França. Muitos classificam até que a França usava quase que como colônias esses países, e você tem uma série de golpes de Estado apoiados pela Rússia, apoiados pelo movimento ali, pelo grupo mercenário Wagner, lá na Rússia, que tirou do poder lá os governantes desses países e implantou regimes militares atrelados à Rússia. A gente poderia pensar que isso daí seria mais uma jogada da Rússia para meio que frear um grande parceiro da OTAN, que é um grande participante da OTAN, que é a França, né? O fato é que a França se retirou, tirou embaixadores, tirou suas tropas e não entrou ali nesse conflito. Ali na região da África, então, você tem alguns países pró-Rússia, você tem esse conflito na Ucrânia acontecendo, que a Rússia está perdendo, lentamente, mas vem perdendo. Você tem esse conflito no Oriente Médio, a China não entrou em conflito algum ali, e aí você começa a pensar, e tem mais alguns outros países envolvidos? Bom, nós temos, né? Basta lembrar que Rússia e China são dois dos principais integrantes do BRICS, do qual faz parte também África do Sul, Índia e Brasil. A África do Sul, geograficamente até isolada ali no sul da África, né, sem muitos conflitos com outras nações mundiais. Você tem a Índia, que é um país que tem um poderio militar muito grande, alguns dizem inclusive que tem mais que a própria China. Já tiveram conflitos com a China, com o Paquistão ali do lado, né, muçulmano. E então assim a Índia é meio que um player independente ali nessa história toda, né? Mas que pode ser importante no caso de um conflito generalizado. O fato da Índia fazer parte do BRICS pode trazer um certo alívio para a Rússia e para a China, nesse caso. E aí a gente tem um outro integrante, né, que é o B do BRICS, que é o Brasil. Quando o Brasil era governado pelo Jair Bolsonaro, o Bolsonaro ele deixou bem claro que a aliança dele era com os Estados Unidos, com os países europeus, né, com Israel, de alguma maneira assim com os países defensores da economia de mercado, né, de capitalismo, etc. E aí assim, quando o Jair Bolsonaro perdeu por menos de 1% a última eleição, muita gente levantou dúvidas com relação à interferência externa. É difícil de provar qualquer tipo de interferência nas eleições que aconteceram no Brasil, né? E mesmo que fossem comprovadas, elas precisariam ser chanceladas ali, né, pelas autoridades, e as autoridades não estavam muito a fim de chancelar qualquer coisa em favor do Jair Bolsonaro. O fato é que ele perdeu as eleições e seria bem interessante para a Rússia, para a China, para essas nações não terem um presidente do Brasil como o Jair Bolsonaro. Então, assim, aqueles que advogam da causa de que houve interferência nas eleições, eles podem ter algum tipo de razão, sim, é possível, perfeitamente possível. Afinal de contas, nesse contexto aí de conflitos mundiais, cruzar os braços e ficar esperando que a população brasileira escolha o que é melhor, o que é pior para Rússia, para Estados Unidos ou para qualquer outro país, como a China, por exemplo, é um tanto quanto inocente da gente imaginar, né? Afinal de contas, sempre houve interesses de países do mundo por outras nações. É mais ou menos o que está acontecendo agora na Argentina, né? Então, na Argentina você tem um candidato que é socialista, que é pró-China, que quer fazer parte dos BRICS também, né? A Argentina, e inclusive nesse ano, na última reunião do BRICS, ficou estabelecido que a Argentina faria parte dos BRICS, assim como o Irã, né? E a Venezuela também tem interesse de participar. Então, na Argentina, você tem um presidente socialista que se viu ameaçado aí pela chegada da candidatura do Javier Milei, que é um anarcocapitalista que já se colocou contrário ali
a China, né? Então, seria muito importante para Brasil, para a China, para a Rússia, para todas essas nações, para a Venezuela, que a esquerda vencesse. Então, assim, supor que eles vão ficar ali só torcendo é estranho, né? Vamos pensar dessa maneira. O fato é o seguinte, a eleição da Argentina vai para o segundo turno, o candidato de esquerda, ninguém esperava, né? Porque as pesquisas diziam o contrário, mas o candidato de esquerda chegou em primeiro lugar, tem tudo para levar. O Brasil já mandou 1 bilhão, o povo brasileiro, através de seus impostos, já deu esse 1 bilhão para o presidente Lula para quitar uma dívida da Argentina com o FMI. O FMI pôde emprestar acho que 5 bilhões, alguma coisa assim, e isso dá um gás maior ali no governo argentino, que quer ganhar as eleições. O Javier Milei reclamou, acusando o Brasil de interferência, né? Onde já se viu, né, o povo brasileiro, né, com seus impostos, arrecadar esses impostos e fornecer esse dinheiro lá para a Argentina, né? A gente não tem muito problema para resolver aqui, né? A gente pode dar o nosso dinheiro para outros países, né? Afinal de contas, a gente votou e a gente escolheu isso, né, na última eleição. E assim, existe essa incógnita com relação à Argentina, mas para esse contexto aí de conflito é muito importante que a esquerda vença na Argentina. E nós temos um outro player aí, que é a Venezuela. A Venezuela não é uma grande potência, mas é um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e é um país que vem sendo governado por uma ditadura socialista já há muito tempo, né? A Venezuela, ela fez a mesma coisa que a Nicarágua fez e que o Brasil está fazendo também, que é pegar os principais líderes opositores e torná-los inelegíveis, né? Então, assim, você pode discordar do Bolsonaro, pode discordar do Tarcísio, do Romeu Zema, do Sérgio Moro, etc., né? Mas num regime democrático, você deixaria que o povo escolhesse. Afinal de contas, o povo escolheu o Lula, com todos os problemas de justiça que o Lula teve nos últimos tempos, né? E então a democracia tem uma série de falhas, ok, mas a ideia da democracia é justamente você dar essa possibilidade de escolha justamente para a população. Isso não acontece na Venezuela. Agora, nesse final de semana, teve eleições primárias lá e 94% ganhou lá uma opositora do Maduro para disputar contra ele, mas ela está inelegível, né? O Supremo Tribunal Federal deles lá suspendeu a mulher, a candidata, alegando que ela cometeu irregularidades, assim como o Daniel Ortega na Nicarágua fez também. Ele suspendeu acho que 5, 6 candidatos de oposição, praticamente disputou sozinho. E Brasil, né, o principal adversário do Lula nas próximas eleições está inelegível também. Gostem dele ou não, o fato é que ele está inelegível e outros podem se tornar inelegíveis também no futuro. Sérgio Moro e alguns outros aí. E o que está acontecendo na Venezuela? Além dessa ditadura, nós vimos agora nesses últimos dias um crescente ali com relação a uma tentativa de guerra da Venezuela contra a Guiana, ali no norte do país, entre o Pará e Roraima. Então, qual que é a ideia? A Venezuela afirma que aquele território deveria fazer parte da Venezuela. Já houve discussões ali e tratados tanto no século XIX quanto no século XX, estabelecendo que aquele território deveria pertencer à Guiana e não à Venezuela, mas no ano passado descobriram petróleo, no ano passado retrasado descobriram muito petróleo ali na região, no mar da Guiana. Então existe um componente econômico aí da Venezuela querer ampliar as suas reservas de petróleo, ocupando um território da Guiana. A Guiana é um país pequeno, é um país fraco, é um país frágil, então assim, teoricamente não seria páreo ali para as ações militares da Venezuela. E também tem uma questão política, né, de todo governo, quando está ali sendo criticado por não
não trazer ali as melhorias para a sua população, esse país acaba buscando algum conflito externo, que é uma maneira de aumentar a popularidade. Isso aconteceu, por exemplo, com a Rússia invadindo ali a Ucrânia, né? A Argentina atacando ali as Ilhas Malvinas nos anos 80, e aí é o que o governo ditatorial socialista da Venezuela tem tentado fazer ali agora com a Guiana. Inclusive, um funcionário do governo venezuelano afirmou que agora para dezembro eles vão fazer um referendo para a população venezuelana dizer se concorda ou não concorda com essa guerra de anexação do território da Guiana, né? E uma consulta popular assim que eu já imagino qual será o resultado, né? Afinal de contas, estamos falando de uma ditadura, de um governo autoritário, socialista, e já imagino qual será o resultado disso. Então, é grande a possibilidade de, no começo do ano que vem, a gente ter uma guerra aqui do lado do Brasil, né? Da Venezuela atacando a Guiana. E aí ficam algumas incógnitas. Está pertinho dos Estados Unidos. Eles vão permitir essa expansão venezuelana? A Guiana foi colônia inglesa. A Inglaterra vai ter algum tipo de ação para defender sua ex-colônia? Isso tudo no quintal do Brasil, ali do lado da Amazônia, né? A Amazônia, tantos países como a França, por exemplo, o senhor Macron é de olho ali na Amazônia, né? Falam em proteção do meio ambiente, mas na verdade não é bem isso, né? Já visto que está pegando fogo lá na Amazônia e você não vê noticiário como você via antes, né? As críticas em geral. O fato é que assim, essas peças do tabuleiro estão sendo jogadas nesse exato momento, né? Isso tudo pode desenrolar-se numa guerra mundial? É possível, é provável. Você tendo conflitos aqui na América, ali região da Venezuela, você tendo ali na África ainda, você tendo no Oriente Médio, você tendo ali na Rússia com a Ucrânia, você tendo ali, por exemplo, a China, né, ocupando Taiwan, isso seria possível. Seria, acho que, mais improvável, mas ainda assim seria possível. Então, numa situação assim pessimista, isso tudo poderia desencadear uma guerra mundial, e você tem esse eixo já formado, né, de Rússia, China e Irã, com aliados politicamente ali alinhados, né, mas não militarmente alinhados ainda, que é o Brasil, com o PT. O PT sempre se declarou... o PT é um partido socialista, né, então ele ficaria do lado dos governos socialistas nessa história. Você teria a Venezuela, você teria alguns outros países ali aliados dessas nações. E fica uma grande incógnita, né? Estados Unidos com um governo fraco, né? Com Joe Biden, eleições norte-americanas no ano que vem, e aí a possibilidade do Donald Trump voltar ou não, né? Para Rússia e China seria muito interessante a manutenção do Joe Biden, né? Ou do Partido Democrata, digamos assim, mas não a volta do Donald Trump, que ele tem um perfil mais belicoso, né, mais briguento, e aí ele poderia falar mais grosso ali com relação a algumas nações como essas, né, alguns conflitos como esse. Então, assim, tá tudo uma grande incógnita. Mesmo com tudo isso acontecendo, pode ser que nada disso funcione. Então, por exemplo, se Israel conseguir neutralizar rapidamente ali os conflitos na faixa de Gaza, a China, que deve pesar ali economicamente, ela perde muito num conflito com Taiwan, então talvez seria mais interessante para os chineses continuar esse processo de crescimento econômico, porque daqui a 10, 20 anos talvez, eles sendo uma potência muito maior, eles não teriam tanta resistência assim a ocupar Taiwan. E a Rússia, de repente, perdendo terreno cada vez mais na Ucrânia e não conseguindo exportar conflitos, isso pode ser que o clima no mundo acabe esfriando, né? Mesmo a Venezuela ali, de repente, se alguma grande nação mundial chegar junto ali no Nicolás Maduro e cobrá-lo, né, para que não haja uma guerra contra um país pacífico, né, uma invasão contra um país pacífico ali como a Guiana,
pode ser que a coisa toda não resulte num conflito mundial. É o que a gente espera, é o que a gente torce, né? E principalmente a gente aqui no Brasil, que está no meio desse furacão. Afinal de contas, o governo atual brasileiro, ele é alinhado a um desses lados e assim, não significa que numa guerra mundial o Brasil automaticamente entraria nessa guerra. Porém, o Brasil poderia ou ir para a neutralidade tendendo para um desses lados, né, que é o lado da Rússia, do Irã, da China, da Venezuela, ou entrar abertamente, né, e obviamente isso daí tudo que a gente não precisa, que é fazer parte de um conflito armado nos dias de hoje, do qual a gente não tem nada a ver e a gente não ganharia nada, muito pelo contrário, a gente perderia com isso, né? Paciência, né? Então, assim, vamos ver como é que a coisa se desenvolve ao longo desses próximos meses, né? A gente torce para que a coisa não degringole, e eu espero que no próximo vídeo que eu tenho que gravar sobre isso, eu não gravo vídeo sempre, vocês sabem, né? Porque não dá tempo de gravar e editar o tempo todo, não sou youtuber, mas assim, eu torço para que no próximo vídeo que eu esteja gravando, eu retome tanto o vídeo da Ucrânia que eu gravei o ano passado, quanto esse, para falar assim, olha, vocês estão vendo como é que funciona a história? Não dá para se prever o futuro na história. Você tem ali alguns elementos, você analisa esses elementos, você verifica como a coisa está andando e você tece conjunturas, possibilidades. É possível que isso aconteça, é possível que aquilo aconteça e assim por diante, né? E é isso, né? Por hoje chega, né? Eu queria até fazer um vídeo mais curto, mas acabou ultrapassando os limites ali, mas deu praticamente uma aula, né? Então, assim, se você gostou, por favor, deixa ali o seu curtir, deixa algum comentário ali, né? Eu sei que tem muitas informações conflitantes nos dias de hoje, né? Você tem acesso a uma série de informações e muitas das coisas que eu comentei aqui, muitos dos fatos, muitos dos dados que eu comentei, não são os dados que aparecem na grande imprensa, né? Hoje em dia, com a internet, você tem acesso a uma série de outras informações, né? Mas é importante você ouvir diferentes pontos de vista, você ter informações de diferentes fontes para que você não tenha um lado enviesado, né? Para que você não tenha uma visão apenas da coisa, ok? Então, por esse vídeo é só, agradeço aí a presença de vocês e espero vocês no próximo vídeo, ok? Um abraço e até a próxima.